Aí, Mr. Bigode! Que bacana te encontrar aqui, cara, na Que FEIMEC, massa! Feira de Máquinas e Equipamentos aqui em São Paulo. E eu queria fazer um convite para você Manda ver. vir no nosso podcast aqui na nossa Kombi, que tá aqui, ó. Pra já, meu irmão! Cara, quero te mostrar a Privilégio, Kombi. Vamos lá? Vambora! Vamos lá! Olha aí! Oh, essa é a nossa Kombi aí, do nosso bate-papo, você cara. sabe que eu já apresentei matéria tua no nosso jornal com a Kombi, mas eu não conhecia ela pessoalmente, não. Hoje, além de você conhecer, você vai participar do nosso bate-papo aqui, ó. Que maravilha! será incrível. Que maravilha! Vamos nessa, então? Bora lá! Então, bora lá, então. Bora. Vamos lá. Estamos aqui nesse ambiente Kombi Vovó Isabel, onde a gente faz conversas incríveis. Para vocês que acompanham o nosso canal, curta, compartilhe e dê sugestões. Eu quero apresentar aqui o Dom Ernesto, que veio bater um papo aqui comigo na Kombi. Seja bem-vindo à nossa Kombi Vovó Isabel, cara. Vovó Isabel, é um charme geral, que honra, é privilégio estar aqui contigo. Ô Dom, sempre a gente começa o nosso bate-papo aqui na Kombi, descontraído, lógico, falando de um clássico, de um antigo. Você tem alguma história para contar pra gente no nosso canal Combinado com o Bigode? Cara, eu devo ter vários, porque eu sempre curti carro antigo, clássicos, mas eu tenho uma Kombi. Quando eu tinha uns 16, 15, 16 anos, eu já dirigia, né? Eu dirijo desde os 12, 13 anos, meus tios já iam me colocando para dirigir. E aí uma vez um amigo meu comprou uma Kombi e ele dirigia há muito pouco tempo, já tinha 18 anos, tinha carta. Sim. E a gente foi para Campos do Jordão para assistir uma etapa de motocross mundial. Nós fomos numa turma. E aí ele pega a estrada e aí a gente começou a perceber que a Kombi estava andando assim. E aí, aí o pessoal começou a ficar meio assustado. E aí o cara falou, não sei o que está acontecendo. Aí alguém falou, deixa o Dom dirigir, né, cara? Ele já tem prática e tal. E aí o Beto, meu amigo, aliás, se o Beto tiver assistido, o Beto falou, não, então tá bom, então dirige você. Quando eu sento na Kombi, a Kombi tinha uma folga no volante, mas era uma folga que você tinha que... Muitas vezes é férias, viu, gente? Aí eu tive que colocar, né? Eu dirigia cutucando com o volante chegando ali no limite ali para não ficar aquela folga. Mas foi assustador. Mas no final deu tudo certo, a gente assistiu a etapa de motocross e na volta a Kombi fundiu o motor no meio do caminho. Em São José dos Campos a gente teve que parar e aí eu fiquei com o Beto e o povo seguiu viagem de volta para São Paulo. Tem coisas que são inesquecíveis. Sim, e essa viagem marcou. E eu acho que, para te falar a verdade, é a primeira Kombi que eu entro depois desse episódio. Então já tem bastante tempo. Não, e não esqueceu, né? Não, nunca mais esqueci, Legal. É. Deixa eu falar pra vocês quem é o Dom Ernesto. Ele é cantor, ele é apresentador, e eu vou falar pra você, incrível ter você aqui pra um bate-papo. E você é apresentador, viu, gente? Da TVT, da TV dos Trabalhadores. E ele tem uma dinâmica muito bacana quando ele está apresentando o programa. Eu estava conversando com ele aqui nos bastidores, é um preparo bem bacana que você tem que ter antes para poder interagir. Você tem o dom no nome, mas não é só o dom, tem a arte de saber fazer. Como que é essa dinâmica, a sua vinda para a TVT? Bom, primeiro assim, tudo que eu me propus a fazer na vida, isso é um privilégio e eu acho que é um acerto, sobretudo com a carreira como músico ou como apresentador. Eu procuro pôr a mais verdade possível. E aí é um pouco do meu jeito. Na música, a minha apresentação, meus espetáculos que eu montei ao longo da vida, sempre tiveram essa carga de muita emoção, de muita verdade, né, de ser sincero com o público, com a plateia. E eu trouxe isso para a TV e funcionou, né? Então é um pouco isso. Eu acho que quando as pessoas me perguntam, porque tem um jeito descontraído e tal. Eu, quando na TVT, por exemplo, quando a gente me apresentar a proposta,
já, né, na proposta tinha essa coisa de ser, né, o que eu sempre fiz, da forma que eu sempre fiz, e com uma linha editorial que também eu sempre fiz. A gente tem muita convergência, porque eu venho de uma família que eu nasci na política, eu nasci em 68, meus pais eram da resistência contra a ditadura militar, então eu nasci no ato institucional número 5, mais perverso da ditadura, já a minha família em fuga, fugindo para aparelho aqui, ali, acolá. Então eu respiro política desde que nasci, e a política na comunicação é muito simples, é só a gente trazer o que acontece no mundo da nossa perspectiva, que é da classe trabalhadora, e isso tem muita convergência com a linha editorial da TV, né? Então eu acho que é um pouco esses dois componentes. Isso é bacana saber, porque eu já fui entrevistado por ele. Sim. E hoje eu estou entrevistando ele. E é um momento assim espetacular para mim, que estou aprendendo a lidar com a comunicação. Isso é craque. E aí eu já tive com ele, e é um programa descontraído. Agora vamos aprofundar um pouquinho, porque não é simplesmente se apresentar lá e tá tudo certo. Você também precisa buscar os veículos de comunicação que te traz a verdade. Então você já tem uma linha editorial, alguma coisa que você já tem os seus caminhos para buscar o que é verdade. Por quê? Por que eu estou falando isso? Que com a internet todo mundo está se aventurando a falar o que quer. Sim. E muitas vezes há muitas inverdades, né, Dom? Conta pra gente como é que funciona os bastidores para você chegar com segurança quando você está apresentando um programa. Cara, eu tenho uma lógica que é o seguinte: tudo é política, e depende da perspectiva que você enxerga as coisas. Como eu tenho uma formação política forte, de muito tempo, então eu não tenho muita dúvida quando eu vou analisar algo. Por exemplo, Big Brother Brasil. Muita gente pode falar, mas o Big Brother é um programa. O Big Brother é um reflexo da sociedade. Da sociedade, sem dúvida nenhuma. Então basta você olhar da perspectiva da classe trabalhadora, do campo progressista, que você vai interpretar as coisas de uma forma que vai de encontro com os interesses do campo progressista. Hoje não é nem o campo progressista, é o campo democrático mesmo, né? Porque de uns anos para cá, nessa quadra histórica que a gente está vivendo, apareceu a extrema-direita com uma certa musculatura que faz com que a gente tenha convergência, inclusive com a direita democrática em muitos assuntos, né? Então é simples, né? O exemplo do Big Brother é isso. Você vê um comportamento, algo que acontece lá, um comportamento machista, homofóbico. Então dá para você fazer comunicação progressista, de esquerda, com todo tipo de tema. Futebol, por exemplo, né? As pessoas avaliam o Neymar. Esses dias eu estava falando, bom, o Neymar, eu acho que tecnicamente ele não deve ir para a Copa do Mundo. E além da questão técnica, porque uma competição como a Copa do Mundo, que é muito curta, você precisa ter um grupo coeso, um coletivo consciente, com disciplina tática. E o Neymar, ele não preenche nenhum desses requisitos na minha avaliação. Agora, por exemplo, ele acabou agredindo um menino de 18, 19 anos. Então, que isso é? É o comportamento da extrema-direita, é o comportamento do bolsonarismo, que é esse tipo de comportamento que, coincidentemente, o próprio Neymar já assumiu isso, que é apoiador da extrema-direita. Então, eu acho que essa questão de ser verdadeiro na tua análise e olhar sempre todas as questões dessa perspectiva é o que constrói o conceito do meu trabalho. E a preparação é isso, 5h30 da manhã, o jornal... Já começa, né? O jornal entra ao ar às 16, de segunda a sexta, ao vivo. Ao vivo. E aí eu já estou lendo, já estou vendo o que está acontecendo, o que aconteceu ali, porque é um jornal hard, né? Você participou, é uma notícia atrás da outra, uma análise atrás da outra, entra convidado, sai convidado. Então é um pouco isso. E quanto mais verdadeiro for, que é o que a gente deve se propõe a fazer, mais fácil fica, né? Óbvio que a gente não domina todos os assuntos, mas a ideia nem é essa, também é passar uma
uma situação e deixar o público também, né, tirar sua conclusão e etc. É um pouco isso, querido. Para você que acompanha o nosso canal, curta, compartilha e dê sugestões. Nós estamos aqui com o Dom Ernesto. Acione o sininho! Acione o sininho, muito bem lembrado. Para receber as novidades, boa. Ô Dom, eu vejo que a comunicação e um veículo como a TV, até o veículo aqui do YouTube, nós estamos num verdadeiro veículo de comunicação, que essa Kombi vai onde você está, hein, gente? É só a gente ser convidado, a gente vai caminhando devagarzinho e vai ocupando os espaços. Hoje nós estamos aqui na cidade de São Paulo, aqui na feira de máquinas e equipamentos. O microfone, ele é muito forte quando você passa uma mensagem. E a gente não pode ser aventureiro de sair falando qualquer coisa também. Sim. Por isso a preparação. Como é que você enxerga essa comunicação que está na mão de todo mundo? Porque as pessoas hoje, ela tem informação, ela não tem uma formação. Você tem uma formação de opinião que é diferente de informação. Como é que você analisa a questão da formação e da informação? A gente tem um domínio geral de que a comunicação ela não é o jornalismo opinativo. De uns anos para cá, a gente mudou isso. O Brasil avançou, na minha opinião, numa perspectiva da democracia, de você ter um jornalismo de opinião. Porque o que acontecia antes? As grandes emissoras de TV e de comunicação em geral, que estão até hoje na mão de poucas famílias, manipulavam a informação. É muito mais legítimo que uma empresa de comunicação ela assuma o seu lado, mas isso precisa ser explícito. Não adianta você ter, até hoje infelizmente a gente tem emissoras de TV ou de jornal que finge que é neutro. Mas se o barco balançar, ela pula fora também. Tem muita emissora que funciona da seguinte forma. Vou dar um exemplo bem prático aqui para as pessoas compreenderem. O cara pergunta, como é que está o tempo? Está chovendo? Qual é a função do jornalista? Ele abrir a janela e ver se está chovendo, e informar. Sim. Como é que funciona? TV comercial. O cara, ele olha a lista de anunciantes, fala, opa, tem uma fábrica de guarda-chuva aqui. Aí ele fala, a notícia fala, olha, não está chovendo, mas pode chover a qualquer momento, é melhor você levar um guarda-chuva. E pior, hoje em dia o cara fala... a prestar atenção nisso, e pior, hoje em dia o cara fala assim, e tem um link aqui de uma fábrica de guarda-chuva, né? E aí você vai lá, tonto, compra um guarda-chuva, o apresentador ganha dinheiro, o editor ganha dinheiro, a TV ganha dinheiro, o fabricante ganha dinheiro, e você fica com um guarda-chuva embaixo do braço e não está chovendo. Então, essa lógica, ela foi quebrada justamente com esse jornalismo de opinião, porque aí fica mais, além de legítimo, que é legítimo. Legítimo. Eu não tenho problema que grandes empresas tomem posição, como o Estadão, por exemplo, na campanha de 2018, disse que era uma escolha difícil entre o Haddad e o Bolsonaro. Bom, ok, não tem problema, uma opinião deles. Agora, cabe ao conjunto da sociedade refletir se realmente era uma escolha difícil ou não. E o jornalismo independente, ele está aí para isso, para ele fazer análise sem comprometimento com a questão comercial. Então, acho que é um pouco isso. É bem bacana, o que você trouxe aí é bem bacana. Bom, para a gente finalizando, eu queria te presentear com a nossa miniatura do Combinado com Bigode. Dá uma olhada aí, Dom. Porra, que presentaço. Espero que você Muito obrigado, e que você guarda com o maior carinho. Eu tenho uma miniatura de um Maverick que minha filha, quando eu tinha 4 anos, me deu no Dia dos Namorados. Ela foi comprar um presente com a mãe para mim e ela falou, eu também quero dar um presente, meu pai também é meu namorado. E ela me deu um Maverick. Incrível. E agora vou pôr ao lado da Kombi lá, bicho. Quero te agradecer a sua vinda aqui Muito obrigado, na nossa Kombi, esse bate-papo incrível. O Dom é apresentador, é músico, honrado, ativista.
E eu tô muito feliz com a sua presença. Obrigado, viu? Obrigado, meu. Pessoal, vamos juntos acelerar essa ideia. Valeu, gente. Valeu, Dom. Valeu.